Muito bem. Primeiro, eu queria agradecer o convite da doutora Caus e da ANAMT, né, para poder participar aqui dessa celebração dos 45 anos, homenagem aos colegas, e poder contribuir um pouquinho com uma parte mais específica do conhecimento que a gente possui. E me coloco aqui na posição de colega de vocês. Acho que muito do que eu vou trazer aqui hoje não é novidade, né, mas serve mais para a gente refrescar um pouquinho alguns conteúdos, debater alguns conteúdos também ligados à saúde mental, adoecimento no trabalho, fatores de risco. E o tema que me toca, impacto dos perigos presentes no ambiente de trabalho na produção de fatores de risco promotores de doença mental. Uma frase muito rica, da doutora Caus. Meus conflitos de interesse. Sou psiquiatra efetivo do Hospital de Custódia e tratamento psiquiátrico do Espírito Santo, a nossa HCP aqui do estado, que está em risco. Sou perito efetivo do Instituto de Previdência aqui do Espírito Santo também. Perito autônomo da Justiça Federal, da Tribunal de Justiça, algumas varas, TRT também algumas varas. Diretor científico atual da ABMLPM Espírito Santo, que também aqui represento. E também sou médico assistente técnico pericial autônomo, todas as áreas da justiça, área civil, criminal, trabalhista, previdenciária, tanto para reclamantes quanto reclamados, empresas ou pessoas físicas que contratam. É importante colocar esse conflito de interesse para me colocar no lugar de fala, assim, né, de onde eu estou partindo aqui. Né? Então esse é o tema, é o título, né? Para a gente poder destrinchar um pouquinho esse impacto dos perigos presentes no ambiente de trabalho na produção de fatores de risco promotores de doença mental, eu quis trazer alguma literatura científica mais atualizada, e como sempre que a gente revisa esse tópico, a quantidade de informações é imensa, é muita informação, tem muitos artigos ligados a áreas específicas, a profissões específicas, principalmente muito da área da saúde, né? O campo da psicologia tem também um predomínio, né, da quantidade de artigos publicados, enfim, e um interesse especial da Organização Mundial de Saúde, né, com seus órgãos ligados à promoção da saúde do trabalhador de forma geral. Então, vou trazer alguns dados também atualizados em relação a isso. Então, vamos falar um pouco de ambiente de trabalho, né? Ou seja, temos elementos ligados ao ambiente de trabalho. Quais seriam esses fatores de risco que estão ligados ao ambiente de trabalho? E falar de doença mental ou de saúde mental, né? A gente às vezes usa esses termos de maneira, né, trocando um pelo outro, de maneira aparentemente simples, mas cabe alguma discussão também nesse aspecto, né? A gente vai falar do adoecimento, né? Quais são esses fatores que estão ligados ao adoecimento mental? E também vamos falar de fatores ligados à promoção da saúde mental. São conceitos um pouco inversos, assim, né? Tá aí o slide, tem uma diferença entre eles, né? A gente vai abordar isso hoje aqui nessa minha fala. E falar um pouco de quais são esses riscos profissionais, né? O que tem de evidência? O que a ciência está trazendo em relação a esses riscos ligados ao adoecimento mental? E o que também a ciência traz em relação aos fatores que contribuem para a promoção e garantia da saúde mental do trabalhador. Isso tudo no cenário dos fatores individuais, né? Aqui entre os colegas médicos do trabalho, que costumam atender, não sei se tem alguém que é psiquiatra aqui também, não. Mas enfim, aqui entre os colegas que são da medicina do trabalho, vocês devem atender trabalhadores, seja no contexto das empresas, ou seja em contextos periciais de justiça, em algum momento, e já devem ter se dado conta de que esses fatores individuais muitas vezes fazem surgir a pergunta: por que determinado trabalhador adoece em determinada circunstância e outro não? Então, essa pergunta é uma das mais difíceis de responder e a gente precisa abordar, de certa forma, esses fatores individuais e como cada pessoa se comporta frente às diversas circunstâncias do trabalho. Como é uma aula só, não vai dar para entrar tão fundo assim, porque só de falar essa introdução já deu para ver que dá para fazer um simpósio para falar só sobre saúde mental no trabalho. O que a Organização Mundial de Saúde diz? Esses dados são atualizados agora, né? Que as condições adequadas de trabalho são fatores de promoção da saúde mental. E, ao mesmo tempo,
Um ambiente de trabalho nocivo, ele que pode incluir discriminação, desigualdade, carga excessiva de trabalho, baixo controle ou autonomia e insegurança no emprego, representa um risco para a saúde mental. Parece óbvio isso, mas precisa ser posto porque esse é o nosso pilar, é daqui que a gente parte. Então a gente sabe que, mas mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente sabe que o labor, o trabalho, faz parte da atividade da vida humana. E muitas vezes, e muitas pessoas se utilizam dessa capacidade laborativa para poder se sentir bem, para poder promover sua própria saúde mental. Então, entrar mais em detalhes. Ao contrário, se esse ambiente de trabalho, falando exclusivamente do ambiente, for nocivo de alguma forma, nocivo no sentido de causar doença, é óbvio que pode ocorrer, como muitas vezes acontece, esse adoecimento. Entre um lado e outro, é uma dimensão sem fim. A gente não está falando de categorias, mas a gente está falando de uma dimensão entre um ambiente de trabalho que promove a saúde mental do trabalhador e, do outro lado, um ambiente de trabalho nocivo que prejudica completamente a saúde mental do trabalhador. A maioria está no meio do caminho, com elementos de proteção e com elementos de dano. Os dados atualizados nos dizem que hoje temos cerca de 15%. Em 2019, 15% dos adultos tinham algum transtorno mental em 2019. Isso é muita gente. Uma população de quase... Em 2019, não sei se a gente já tinha 7 bilhões de pessoas no mundo, mas se a gente pensar que a prevalência de todos os transtornos gira em torno de 15%, obviamente com predomínio de sintomas afetivos como depressão, ansiedade, e ao mesmo tempo sem ignorar transtornos ligados à substância, por exemplo, né? 15% é muita gente. É óbvio que não são 15% de incapacitados, mas sim 15% de pessoas com um transtorno mental. Em relação ao trabalho, é que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por ano. O que significa esse dado? Quando um trabalhador se ausenta, ele perde um dia de trabalho. Quando 2 trabalhadores se ausentam um dia, são 2 dias de trabalho. Então a gente está falando de 12 bilhões de dias, computando então o número de pessoas e em relação ao número de dias que esse conjunto de pessoas perdeu de trabalhar. Isso também é muita coisa. Há um custo estimado de $1 trilhão por ano. Esse é o impacto, esse é o custo que a doença mental, é a taxação da doença mental em relação à capacidade de trabalho, o custo econômico disso. Eu estava no Congresso de Psiquiatria agora, brasileiro, lá em Brasília, e eu até trouxe algumas coisas aqui. E um dos dados de uma das conferências foi de que é mais barato acabar com a fome no mundo do que abordar adequadamente os transtornos mentais no trabalho no mundo inteiro hoje. Então o custo dos transtornos mentais supera esse valor estimado para acabar com a fome no mundo. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui. Ou seja, 5 trilhões de dólares. Esse seria o custo anual total que os transtornos mentais, que o adoecimento no trabalho causa na sociedade hoje. Então, assim, mais para frente, aqui ainda hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa gangorra, né? Sobre o investimento em saúde mental ou então a conduta de algumas empresas no sentido de ainda ignorar isso, achando que ao ignorar não precisa fazer nada, deixa assim, sai mais barato. No fim das contas, acho que não. Somente a depressão, de forma geral, somente a depressão nos Estados Unidos custa 43 bilhões aos empregadores nos Estados Unidos. Isso aqui a fonte aqui é da Associação Americana de Psiquiatria, e ela também aborda alguns elementos ligados aos profissionais de saúde, e que 77% dos profissionais de saúde lá nos Estados Unidos, em algum momento, têm queixas de não ter apoio emocional suficiente. Isso, a gente não pode transportar esse dado para cá, porque o sistema de saúde americano, principalmente para médico, é um pouco mais, castiga um pouco mais o profissional lá, né, no sentido dos seguros de saúde, judicialização e etc. E, por outro lado, a partir do momento que se faz o tratamento, 80% das pessoas, dos funcionários tratados para doenças mentais, relatam aumento da eficiência e da satisfação no trabalho. Isso se reverte em outros benefícios, não só para a própria pessoa, em relação ao seu próprio bem-estar, mas também se reverte em benefícios para o empregador, para a empresa. Uma pessoa que trabalha melhor, que mantém sua capacidade laborativa, que mantém melhor o seu vínculo no trabalho, né, não tem tanta rotatividade.
Então, isso significa que vale a pena tratar essas pessoas. Aqui, dados básicos, né? Que impacto social da doença mental em relação ao absenteísmo, que foi comentado aqui quando você falou da testa CFM, né? A questão de reduzir o absenteísmo, ou seja, reduzir a quantidade de afastamentos, de faltas no trabalho e de afastamentos prolongados. Esse dado aqui a gente lida muito na área previdenciária, principalmente na questão dos servidores públicos, e tem um estudo chileno recente que já mostra que esses afastamentos prolongados, eles são deletérios para a própria evolução da saúde mental do funcionário ou do colaborador ou do servidor. Então, muitas vezes a pessoa pensa que ficar afastada 1 ano e meio, enfim, a partir de 6 meses, que se consideraria um afastamento longo, que esse afastamento teria um objetivo terapêutico, mas o que se vê, cada vez mais a gente vê, piora. O paciente tende a entrar numa inércia, a pessoa entra numa inércia que torna muito difícil o retorno, começa a ter sensações de inutilidade. Se ela tinha uma depressão tratável e que era possível abordar no início, com o passar do tempo, esses sentimentos de inutilidade fazem com que essa pessoa, esse servidor, tenha mais dificuldade de retorno ao trabalho. Quando a gente tira algumas férias mais prolongadas, quando dá, né, ou quando dava, acontece a mesma coisa. A gente tira 30 dias e quando volta parece que tem que se acostumar de novo, assim, que eu estou fazendo? Qual é que é a senha mesmo do sistema, né? A gente tem que voltar atrás. Imagina 6 meses, 1 ano ou 2. Então é óbvio que um professor ou alguém das forças de segurança, por exemplo, quando a gente fala de servidores, é óbvio que essas pessoas vão ter dificuldade sim para voltar. E é importante que, aqui falando do poder público agora, também tenha medidas para promover a reinserção e a saúde desses trabalhadores, saúde mental, principalmente desses trabalhadores, para reduzir o custo que isso tem. E aí não é um custo para uma empresa, né? Aí a gente está falando de um custo para a sociedade e um custo para o serviço público como um todo. Existe o presenteísmo também, que é aquele famoso estar apenas de corpo presente no trabalho, né? A pessoa bate o ponto, mas o que ela fez? O que ela produziu durante o dia? Quase nada. Não teve capacidade para se concentrar, ou estava desanimado por algum motivo, ou de ressaca, né? Quando tem alguma dependência química, chega na segunda-feira para trabalhar, cadê? Está lá encostado num canto, porque não conseguiu na prática fazer nada. E o turnover, que seria a troca de pessoal e equipe. Quando os funcionários eles trocam de emprego ou ficam pouco tempo na empresa por questões ligadas ao adoecimento mental e da incompatibilidade, talvez, das suas características pessoais, como eu falei antes, né, que são elementos importantes, com alguma situação do trabalho. Então, ou seja, a partir do momento que estratégias de promoção de saúde mental ou de prevenção de doença mental são colocadas em prática, esses 3 elementos de impacto para a empresa ou para os empregadores, eles tendem a se reduzir significativamente. Como que o trabalho, então, pode promover a saúde mental do trabalhador ou da pessoa ou do paciente, né? A gente sabe, mas é bom colocar, que quando a pessoa exerce um trabalho, ela está trabalhando, ela, em primeiro lugar, está garantindo um meio de vida, seu próprio sustento, não é isso? Então, você trabalha porque você tem algo em troca, uma compensação financeira que permite que você viva. Então, esse é o essencial. Mas não é só isso. Para muitas pessoas, o trabalho ele traz um senso de confiança, de propósito, de realização, uma oportunidade para relacionamentos positivos e inclusão na comunidade. Ou então ainda uma plataforma para rotinas estruturadas. E aí me vem à cabeça agora uma entrevista que acompanhei no noticiário daquele avião que caiu em São Paulo recentemente, que morreu a tripulação e tal, e a família de um dos mecânicos trouxe a seguinte fala: o trabalho era a vida dele, ele era apaixonado por aviões, ele adorava ser mecânico de aviões, ele estava voando junto com a tripulação, então foi uma perda, todo mundo muito triste, e foi uma fala que me remeteu a esse elemento, ou seja, para muitas pessoas o trabalho é apenas um trabalho, mas existe um grupo, sim, para os quais o trabalho é algo que faz muito sentido para a vida, e que às vezes o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal ela pende mais para o profissional, não por uma exigência do trabalhador, mas por uma questão da preferência da pessoa. Alguns workaholics são assim. Então, no contexto da medicina do trabalho, essas pessoas elas não tendem a aparecer muito, né? Elas não aparecem seja nas empresas, seja nos consultórios e também não aparecem nas perícias, porque elas estão trabalhando e se tirar elas do trabalho, aí sim é que elas vão adoecer. Então, é um dos elementos que é pouco falado aqui para nós, mas que aparece, que está presente sim na sociedade. Muitas pessoas têm isso, têm essa realização, e é importante considerar que o trabalho adequado,
pode sim ter esse papel. E também o outro lado, quando a pessoa já tem um problema, já tem algum transtorno mental, algum transtorno psiquiátrico, muitas vezes o retorno ao trabalho pode contribuir para a recuperação e para a inclusão dessa pessoa. A gente sabe que quem está deprimido tem aquele sentimento de inutilidade, por exemplo, né? E se sente como se nada valesse a pena, muitas vezes fica numa situação de isolamento social. Quando volta a trabalhar, apesar de ainda com alguma incapacidade residual, né? Quando volta a trabalhar, começa a ter um motivo para sair de casa, então se sente melhor porque tem que acordar todo dia naquele mesmo horário para sair de casa, encontra os colegas, e esses fatores, e se sente útil e consegue produzir lá dentro do seu trabalho, da sua ocupação, e esses elementos contribuem muitas vezes para que essa pessoa melhore daquela depressão que ela tinha no início e que talvez tenha causado um afastamento inicial. Então esse elemento ele está ligado ao trabalho, não necessariamente ao ambiente de trabalho, mas ele está ligado à função laboral como um todo. Óbvio que, se existirem fatores que, como eu coloquei antes, fatores. A gente vai falar um pouco melhor desses riscos um pouquinho mais para frente, mas de forma geral eles estão relacionados ao tipo de trabalho, à jornada, ao cronograma, né, de trabalho, às características específicas do local de trabalho. Tem certos trabalhos que são realmente perigosos, né, ou danosos, que têm fatores de exposição que, obviamente, podem também ter um elemento específico de adoecimento, né. Oportunidades ligadas à carreira também, entre outros aspectos. Sendo mais detalhado, um dos principais está aqui ligado à carga de trabalho, o ritmo de trabalho excessivo, né, excesso de jornada. Esse é um dos principais elementos que aparecem em todas as evidências. Horários longos ou inflexíveis, ou ainda que comprometem a vida social. Então, para algumas pessoas, o trabalho noturno, por exemplo, pode ser mais penoso do que para outras. Se no trabalho noturno é o momento em que essa pessoa tem para encontrar os filhos que estudam na escola durante o dia. Então, por trabalhar à noite, a depender do tipo de regime, compromete a vida social dessa pessoa. Falta de controle sobre a forma do trabalho. Esse elemento também surgiu lá no Congresso, falando sobre autonomia. Eu tenho um slide específico sobre isso. A autonomia do trabalhador no seu ambiente de trabalho. O impacto disso está sendo muito estudado hoje em dia e se sabe que tem um fator de relação que tende a ter proteção para esse trabalhador no dia a dia. Então, quando a falta de controle sobre a forma do trabalho ou sobre a carga de trabalho é um dos fatores de adoecimento. Como a subutilização de habilidades, ou seja, a pessoa sente que pode fazer mais e está numa posição que não consegue, ao mesmo tempo em que o contrário também pode ser adoecedor. Uma pessoa que foi promovida, talvez muito precocemente, está sendo colocada numa posição em que ela não tem capacidade para exercer aquela função como seus pares. Isso também pode ser adoecedor. A função de trabalho pouco clara, ou seja, o que eu estou fazendo aqui afinal? Essa pergunta, ela parece que está ligada apenas à função no trabalho, mas se a gente parar para pensar o que eu estou fazendo aqui, é uma pergunta que pode ir muito fundo no propósito de uma pessoa sobre a própria vida, né? O que eu estou fazendo aqui afinal? Condições de trabalho inseguras ou ruins, é óbvio, né? Cultura organizacional que permite comportamentos negativos, esse é outro elemento, e esse é um dos que mais é possível mudar, e é um dos que eu vou também falar bastante mais para frente. Apoio limitado de colegas ou supervisão autoritária, isso tem a ver com elementos individuais frente aos colegas ou como as outras pessoas no trabalho convivem, né, interagem. Violência, assédio ou bullying, sem comentários. Discriminação e exclusão. Promoção insuficiente ou excessiva, ligando àquela questão das habilidades, né? Insegurança no emprego, remuneração inadequada ou pouco investimento no desenvolvimento da carreira. Aqui tem muito a ver com a relação do trabalhador com a empresa, o tipo de empresa ou a relação específica dele com o trabalho que ele está ocupando. E demandas conflitantes entre casa e trabalho. Também mais um dos elementos ligados a questões individuais. Esse seria um apanhado dos principais fatores de risco ligados ao adoecimento mental no ambiente de trabalho. E são fatores que, de uma maneira ou de outra, podem e devem ser trabalhadas tanto na pessoa, tanto no trabalhador que vocês muitas vezes atendem, quanto na cultura e no próprio sistema de como as empresas funcionam. Tem muitas coisas aqui que podem ser abordadas e o resultado a gente espera que faça a diferença.
Aqui eu peguei um artigo de 2017, uma meta-análise imensa, que ele levantou e agrupou muitos desses fatores de risco, de uma forma que eu vou explicar mais para frente, que certos tipos de trabalho podem aumentar os riscos de transtornos mentais como depressão, ansiedade ou estresse relacionado ao trabalho. Esses fatores eles podem ter relação entre si e pode ser dividido, de acordo com essa meta-análise, em 3 grandes grupos. Primeiro, ligado à alta demanda, sobrecarga, insegurança laboral, e o terceiro, conflitos e apoio social, falta de valor e respeito no ambiente de trabalho, incerteza ocupacional e aqui coloca como imbalance job design, ou seja, questões ligadas a tipo de trabalho ou sobrecarga. E aqui nesse diagrama de Venn é possível ver que existem áreas que se relacionam. Uma delas está mais no meio, que está ligada a todas elas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Os mais associados às queixas de saúde mental nessa meta-análise foram esses: sobrecarga de trabalho, job demands, desequilíbrio entre esforço e recompensa, aqui o effort reward imbalance, insegurança no trabalho, insegurança no sentido de não saber se você vai continuar empregado, né? Assim, será que meu emprego está garantido? E baixa justiça organizacional, tanto em relação a procedimentos quanto a tratamento interpessoal. Esse conceito de justiça organizacional, acredito que seja um conceito assim pacificado na medicina do trabalho, como assim, isso se ouve falar muito, ou como é que é? Depois a gente pode discutir um pouco mais, porque se fala muito e tem muitos estudos que falam especificamente sobre justiça organizacional. E quando a gente fala disso, a gente não está falando do judiciário, da justiça, de processo, nada disso. Quando a gente fala de justiça organizacional, a gente está falando daquilo que o colaborador, o funcionário, entende como justo e que a empresa também entende como justo, ou seja, uma relação de justiça, uma relação justa entre as pessoas, entre empresa e colaborador, no sentido de, por exemplo, o colaborador saber que a empresa paga o salário em dia, de saber que o superior tem uma moral que, quando exerce a chefia, quando dá uma ordem, o colaborador, o subordinado, sabe que essa ordem não tem má fé nela, o chefe não está mandando o funcionário fazer alguma coisa errada que vai comprometê-lo. Então, esse conceito de justiça organizacional está ligado muito com a ética e com a moral humana na relação profissional e com as empresas. E se fala de cultura organizacional, muito ligado a esse elemento da justiça organizacional. Então, esse elemento ele está aqui no meio, porque em relação a questões de procedimento, de como a empresa lida e dos seus protocolos. E também na justiça relacional da relação do funcionário com seus pares e com seus superiores. Então, são 2 elementos que estão muito ligados ao adoecimento e às questões ligadas à saúde mental. E a gente não precisa fazer um exercício muito complexo para chegar nessa conclusão, porque, afinal de contas, a gente está falando que a saúde mental tem muito a ver com a relação humana. Como as pessoas se relacionam entre si e como elas se relacionam com o meio onde elas estão inseridas, seja social, familiar e de trabalho. Então, se existem elementos que comprometem a qualidade dessa relação, obviamente que isso vai ter um impacto na saúde mental de quem está envolvido. E não vamos também nos esquecer de que o ambiente de trabalho é um ambiente onde a maioria das pessoas passa muitas horas durante o seu dia, durante a semana. Então, acaba sendo um ambiente em que existe ele tem um grande peso nessa função e na saúde mental das pessoas e como elas se relacionam nisso. Elas se relacionam nisso. Então eu trouxe aqui, com base nessas evidências, aqui tem mais uma outra meta-análise mais recente que de 2023, que também dá suporte a esses elementos, né? Aqui entre nós, a gente pode pensar assim, em como que a gente pode olhar para o colaborador e tentar ponderar sobre quais elementos estão presentes no momento em que a gente está atendendo, ou que está fazendo uma perícia, ou que está fazendo um atendimento, né? Como que cada um desses elementos pode estar contribuindo para um eventual adoecimento. Sobre autonomia, isso foi trazido lá pelo Gattaz. Wagner Gattaz é um psiquiatra pesquisador que ele tem mais de 500 artigos publicados e ele trouxe, não foi esse slide exatamente, mas ele trouxe esse tema no Congresso agora, como um dos elementos que ele chamou de moderadores das relações de trabalho. Isso tudo ligado à autonomia. Tá?
nas pesquisas dele, ele identificou que a autonomia é importante para a promoção da saúde mental, ou seja, você tem um funcionário, um colaborador que tem autonomia para fazer o seu trabalho do jeito que ele acha melhor, obviamente dentro das diretrizes da empresa, não é fazer o que bem entender, mas ter autonomia dentro daquilo que ele pode fazer no seu trabalho. Só que essa autonomia, ela pode jogar contra, de acordo com esse índice aqui, o índice de distanciamento do poder. Esse conceito foi criado pelo Gerhard Hofstede, que é um psicólogo social de origem holandesa. E ele cunhou esse conceito e vários outros ligados até a área mais sociológica, e que nesse aspecto ele mede como os membros menos poderosos de uma sociedade aceitam e esperam certa desigualdade de poder. Que isso existe, né? Existe desigualdade de poder. Como que a gente está inserido nisso, né? Quando o índice de distância do poder é menor, a desigualdade é minimizada. A hierarquia ocorre por conveniência, os superiores são mais acessíveis, todos têm os mesmos direitos e os líderes são admirados. Então, o tipo de liderança é diferente, o tipo de cultura é diferente. E aqui não é só em relação ao trabalho, tá? Aqui a gente está falando de... Esse conceito se aplica para toda a sociedade, e inclusive das nossas relações com, por exemplo, líderes políticos, ou líderes religiosos, ou quaisquer... Sempre que existe uma diferença entre liderado e liderança, pode se aplicar esse conceito. Quando o índice de distanciamento do poder é maior, é como se a gente tivesse aquilo pacificado. A desigualdade é aceita. A hierarquia ocorre por necessidade. Eu tenho que obedecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os superiores são inacessíveis, suas ordens talvez não possam ser tão questionadas assim. E aqueles que têm poder têm mais privilégios. Os líderes, eles não são admirados, eles são temidos. Isso não é um contínuo, aliás, não é uma categoria em que ou é uma coisa ou é outra, e portanto, é um índice, né? Ele pode ser medido com base em várias variáveis, não é nossa função como médicos medir isso, mas é importante ter esse conceito e utilizar um pouco desse conceito na cultura organizacional. Como que é a empresa? Né? Como é que são os líderes dessa empresa? Se eu sei que os líderes têm uma cultura de um índice mais alto de distância do poder, o colaborador que tiver mais autonomia não vai se beneficiar dessa autonomia. Essa autonomia pode até promover um adoecimento pelo sentido assim, bom, eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser, mas será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu não vou ser repreendido se eu assumir essa autonomia? Enquanto que quando o índice é mais baixo, quando a liderança não é mais próxima, mas quando ela tem uma certa equiparação, essa autonomia traz uma sensação de gratificação, de validação do próprio conhecimento e das habilidades em relação ao trabalho, que é um dos fatores de proteção e que ajuda nisso. Então, o impacto desse índice de distância do poder, ele influencia a estrutura organizacional, tomar decisões, comunicação e o relacionamento entre os líderes e os subordinados. Então, isso está ligado na autonomia, que é um dos elementos que, como eu falei antes, até a princípio com capacidade de preservar a saúde mental, mas que em determinados contextos ou culturas pode acabar prejudicando. Eu vou falar aqui de um fator de risco bem específico, né, ligado ao assédio moral. Esse livro aqui, eu acho que também deve ser um livro que todos já devem ter lido em algum momento, né, o livro da Marta Maria Irigoyen, é uma francesa, também psicóloga, que escreveu o primeiro livro sobre o assédio moral, violência perversa no cotidiano. E ela descreveu o assédio moral, e essa descrição também está na OMS, como comportamentos abusivos, sistemáticos e repetidos, que têm como objetivo intimidar, humilhar ou isolar o indivíduo, causando impacto negativo na saúde mental e na produtividade. São ataques persistentes e injustificados à dignidade e integridade moral de uma pessoa no ambiente de trabalho. E pode ser caracterizado como qualquer conduta abusiva que se manifesta por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos. O conceito ele é nebuloso, ele não é um conceito objetivo, porque o assédio moral, de novo, nós estamos falando de relações humanas. Então, o que para uma pessoa é assédio, para outra talvez não seja. Mas, de toda forma, o que está descrito aqui, e como conceito, está ligado a essa palavra aqui. Ó. Quando o comportamento ele tem o objetivo de intimidar, humilhar ou isolar o indivíduo. E a gente sabe, a gente vê que, eventualmente, isso pode acontecer no ambiente de trabalho. Infelizmente, continua acontecendo. É uma violência declarada, mesmo quando oculta.
Ou seja, mesmo quando isso não está exposto, e as vítimas muitas vezes elas demoram a se manifestar, tem toda aquela questão da hierarquia, por isso que eu coloquei aquele slide anterior do distanciamento de poder. Se esse assédio ocorre num tipo de ambiente onde o distanciamento é maior, é óbvio que o acesso a algum supervisor ou alguém que possa fazer algo a respeito vai ser mais difícil. Então essa vítima tende a ficar oculta por mais tempo. O processo do assédio, ele leva a uma destruição moral do outro, podendo levar até mesmo ao suicídio algumas vezes. E ele pode ser, em relação aos atos ligados ao assédio, a recusa de comunicação direta, desqualificação, descrédito, isolamento, vexame, indução ao erro e o assédio sexual também. Muito ligado à luta pelo poder e ao abuso de poder. Então isso, às vezes em escalões um pouco maiores, também acaba acontecendo de uma maneira horizontal, não somente um supervisor com um supervisionado, mas muitas vezes entre colegas de trabalho, um tentando promover o descrédito do outro para conseguir a promoção primeiro, por exemplo. A depender do ambiente, a depender da situação. Isso acontece ainda, né? É importante a gente saber que está aqui, porque o assédio moral ele está muito ligado à judicialização. Né? Esse mês, acho que eu peguei uns 2 ou 3 casos em que tem alegação de assédio moral, como assistente, dizendo, olha, foi isso que aconteceu, isso é assédio moral. Aí viram aquelas batalhas judiciais em que um tenta provar o que aconteceu, o outro tenta provar que não aconteceu. Dá muito trabalho, dá muito gasto, dá muito desgaste, às vezes menos para a empresa. Quando a empresa é grande, a coisa não está nem aí, mas quando a empresa é menor, dá muito desgaste também para os seus sócios, dá muito desgaste para os funcionários e colaboradores quando ocorre algo assim. E a gente identifica os elementos. Por exemplo, quando ocorre uma situação de assédio, e isso está judicializado, lá no momento do processo aparece, seja na contestação, em algum outro documento, mas a pessoa foi demitida, o assediador, né? A empresa tomou providência no sentido de demitir aquela pessoa, transferiu, tomou alguma providência no sentido de mitigar ou minimizar o assédio. Mas, do ponto de vista judicial e processual, também dá para se entender que isso é quase como uma... né? Aconteceu mesmo, tanto que transferiu. Então, fica complicado. Então, quando chega na justiça, o assédio moral não é bonito para ninguém. Então, é preciso que muitas vezes lá na empresa, quando isso aparece, que seja feito algo para o próprio colaborador se sentir apoiado e acolhido em determinado momento, para que isso seja mitigado e para que essa pessoa possa continuar ligada à empresa e que ela sinta que foi tomada alguma providência em relação a isso, para que ela possa continuar trabalhando. E esse sentimento de ser acolhido, de poder ser valorizado e visto, né, traz muito valor, tanto para a empresa no sentido de manter um funcionário que muitas vezes é bom trabalhando, e também no sentido de evitar que ocorra uma judicialização no futuro. E para a própria pessoa é óbvio, né, ela consegue também se sentir validada e pode continuar também tendo sua vida com impacto menor. Então, sempre que tiver luta pelo poder e abuso de poder, aumenta muito o risco de assédio moral. É óbvio que o adoecimento mental é muito frequente, né? E nesses casos o diagnóstico nem é tanto de depressão ou ansiedade, mas quando surge, lá nos laudos, enfim, surgem aqueles diagnósticos da série F43, que a gente somente faz quando existem elementos que justifiquem o adoecimento ligado a um fator externo. Quando o diagnóstico é de depressão, por exemplo, F32, ou de ansiedade, F41, seja qual for, eles são diagnósticos que podem ser idiopáticos. A pessoa pode desenvolver uma depressão, e tem pacientes no consultório que têm depressão, você vai perguntar se tem alguma queixa, não tem queixa nenhuma, o ambiente familiar está ótimo, o trabalho estava ótimo, mas eu estou deprimido, não consegui entender o que está acontecendo comigo. Então, isso é depressão. Ansiedade também não é muito diferente. Algumas pessoas têm ansiedade sem conseguir apontar um elemento causal muito característico. Já quando a gente está falando dos transtornos de ajustamento ligados a estresse, que são da série F43, geralmente tem um elemento causador, que pode ser ligado ao trabalho ou não, mas que justifica esse diagnóstico. E mais, o diagnóstico muda, mas às vezes a manifestação é a mesma. É uma reação de ajustamento, lá F43.2, com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos. Clinicamente não é muito difícil, é difícil diferenciar. A diferença está na etiologia. Se tiver assédio, tá feito. Já dá para identificar. Eu não vou entrar aqui como que faz isso, a relação do nexo, do médico assistente, em relação ao médico, isso é bem complicado. Outro diagnóstico que aparece nesses casos, dentre outros fatores, é o famoso
burnout, né, que acho que também já é muito debatido, é muito discutido. Tem pessoas aqui no estado muito melhores que eu para falar sobre isso, a doutora Letícia. Então, assim, tem o livro dela. O burnout está muito ligado a esses elementos estressores no ambiente ocupacional, né? Mas como que é o burnout? Por que algumas pessoas têm burnout e outras não têm? Se vocês pegarem com médicos do trabalho laudos, vocês veem que todo mundo tem. Vocês têm um dado aqui para frente que justifica isso. Assim, aparece direto, né? Por que está botando burnout? Lá na Previdência do Estado, toda vez que chega laudo com burnout, a gente manda um pedido de informação ao médico assistente perguntando se ele estudou a organização do trabalho da pessoa. Porque não é simples assim, simplesmente atestar e colocar um diagnóstico como esse, apenas com base no relato do funcionário do paciente que está ali na tua frente como médico assistente. Mas a gente sabe que o burnout existe, ele geralmente está ligado, isso aqui está, esses 3 itens aqui, eles estão na CID-11, de maneira parecida com isso já, nesses 3 fatores, né? Exaustão física, emocional e cognitiva, com aquela sensação de que o tanque está vazio. O próprio termo burnout, né, ele tem a origem, se você riscar um fósforo e deixar ele apagar, o termo que se usa em inglês é que o fósforo is burning out, ou seja, queimou tudo que tinha que queimar. Então, a imagem do fósforozinho lá com a cabecinha queimada é um fósforo em burnout, queimou tudo que tinha que queimar. O tanque está vazio, deu tudo que tinha que dar. Negatividade e cinismo, então a pessoa, isso é um elemento importante no burnout. O sentimento negativo e cínico em relação ao trabalho. É um distanciamento do trabalho. A pessoa que antes era dedicada passa a ter um rechaço, ela vai lá, mas ela trata o assunto do trabalho de uma maneira mais protocolar, enfim, toca o presenteísmo, por exemplo, né? Pode tratar diferentes colegas de trabalho e outras pessoas em sua vida. E, por fim, a incapacidade para o trabalho, que seria a redução da eficiência ou da capacidade de efetivamente de trabalhar. O burnout, só a Letícia, conversei com ela no congresso falando sobre isso, ela também falou assim, olha, o burnout a gente vê mesmo, é naquela pessoa que antes de desenvolver adorava o trabalho. É aquela pessoa que era muito dedicada, que se pedisse alguma coisa para ela, ela aceitava de bom grado e fazia com prazer e tudo mais. E o que acaba acontecendo? Qual é que é o castigo de quem trabalha bem? Mais trabalho. Então ocorre esse desequilíbrio, a pessoa que é muito competente, muito boa e muito prestativa acaba recebendo uma carga maior de trabalho e aquilo vai fazendo com que ela se esgote em relação à exaustão física. Chega um momento em que ela se dá conta de que, peraí, mas eu estou trabalhando tanto, mas né, começa a ter aquele elemento de risco que eu coloquei antes, da gratificação em relação ao esforço. Ela está se esforçando, mas qual é a gratificação que ela está tendo afinal? Qual é o sentido de tudo isso? Então a pessoa começa a ter um distanciamento maior. Peraí, mas isso não está servindo para a minha vida, isso não está bom. Como ela tinha uma relação muito próxima com o trabalho antes, quando ela perde essa dimensão, ela sente como se fosse uma perda, não vou dizer, não é tanto quanto uma perda da própria identidade, mas está ligado àquele sintoma da despersonalização que está descrito no burnout, no sentido da pessoa, quem sou eu mesmo? Mas eu sou um médico, eu sou um psiquiatra, eu sou um perito, eu trabalho, eu gosto disso, mas daqui a pouco, peraí, mas isso não está mais fazendo sentido na minha vida. Então, o que sobrou de mim? A gente ouve, às vezes, alguns pacientes se queixar disso, né? O que sobrou de mim? Se eu não sou mais isso, eu sou o quê, então? Então, são perguntas que fazem a pessoa ficar muito perplexa e com sofrimento mental ligado a isso mesmo, né? E, por fim, a incapacidade para o trabalho, ela não vai mais conseguir trabalhar. E o que a gente vê, às vezes, em questões judiciais, como assistente eu vejo isso, é que um lado assim, mas não quis mais trabalhar. Ele parou porque não quis mais isso. Seria muito simples se fosse apenas uma questão de vontade, né? Na maioria das vezes não é. É uma questão de adoecimento mesmo. Então é importante que o burnout ele seja observado dentro dessa ótica. É óbvio que é muito fácil para qualquer médico assistente colocar burnout quando alguém vai no consultório se queixar. Mas para quem está na medicina do trabalho, é importante obter informação e saber que tipo de trabalhador ele era, ou essa pessoa era antes desse adoecimento que ela está apresentando aqui. Como é que era antes e como é que é agora? É muito, não que seja impossível, mas é muito pouco provável que aquele trabalhador mediano, displicente, que está aqui cumprindo tabela, eu estou trabalhando aqui, se surgir uma coisa melhor eu vou pegar, é menos provável que essa pessoa desenvolva burnout, justamente por causa do ponto de partida que é diferente em relação a isso. O impacto do burnout, esse é outro ponto importante, ele não está restrito ao trabalho. Como eu coloquei há pouco, se a gente tem uma questão
não é doença, né? Porque lá, voltando aqui, lá na CID-10 é o QD85. Lá na seção da CID-11, aliás. Lá na CID-11 vai estar nos elementos relacionados ao trabalho, estressores ou fatores que influenciam em outras situações de saúde. Teve uma discussão muito grande se o burnout é doença ou não. Obrigado. Mas ele, tanto na CID-10 quanto na CID-11, não se trata de uma entidade nosológica caracterizadora de doença, mas sim uma entidade acessória com um diagnóstico específico associada a um... Então, tem um adoecimento psiquiátrico, por exemplo, e que se faz a codificação do burnout junto dele, que deu 85. Mas o impacto dele não está restrito ao trabalho. Quando a pessoa chega nesse estado de burning out, ela já não consegue também aproveitar muitas coisas da vida. Recentemente eu fiz um caso de um professor de educação física, que sempre foi atleta, desenvolveu um quadro de burnout, porque ele era muito intenso no trabalho, e acabou acontecendo algumas situações, enfim. E até hoje, um bom tempo depois da eclosão do quadro e de afastamento, ele trouxe uma queixa assim de que ele tem dificuldade de ir em algumas reuniões de família porque tem outros familiares dele que também são professores. E quando começam a falar desses assuntos, ele até hoje continua com uma sensação desagradável, que ele ainda traz sofrimento e ansiedade para ele. Ou seja, não está ligado só ao trabalho como professor, está ligado também a alguns elementos de vida pessoal. Então, afeta sim a vida do trabalhador, da pessoa que está com esse quadro. Produtividade, desempenho, permanência do trabalho. Então, a pessoa muitas vezes troca de profissão porque não quer mais saber daquilo. Diz, acabou, queimou tudo que tinha que dar, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Então, abandona muitas vezes uma carreira, abandona a área de estudo a qual se dedicou muitos anos para se desenvolver. Comprometimento, impacto na saúde e no bem-estar devido aos níveis excessivos de estresse e o risco de desenvolver problemas de saúde mental como depressão, ansiedade e o uso de substâncias. Esse ponto aqui é bem controverso, tá? Na psiquiatria forense, a gente trata o uso de substância com um critério muito especial, assim, principalmente na área criminal, né? Então, um exemplo é, por exemplo, a pessoa que é flagrada dirigindo embriagada, né? Ela está totalmente fora de si. Se alguém for avaliar as capacidades dela para qualquer coisa naquele momento, ela está totalmente incapaz. Mas é esse o momento em que a gente avalia a capacidade dela? Não. A gente avalia a priori a capacidade dela no momento em que ela começou o consumo. Então, o que fez essa pessoa iniciar o consumo de substância, de álcool? Se naquele momento ela tinha suas capacidades preservadas, a esse momento que eu vou me remeter na esfera criminal. Por isso que quem é flagrado dirigindo bêbado, por pior que esteja, vai responder por isso. E mais ainda se, por conta dessa condução embriagado, causou um acidente com vítima ou algo assim. Então, o uso de substância ligado ao burnout, quando aparece judicializado, ele é muito difícil de avaliar, porque a pessoa vai querer dizer que consumiu, iniciou um hábito de usar substâncias, de drogas ou qualquer coisa por conta de estressores do trabalho. Mas é isso mesmo? Como que a gente vai medir? Como que a gente vai saber? Será que não tinham fatores de risco prévio para o uso de substância, para a dependência química? Será que tinha? Será que não tinha? Então, sempre são casos muito difíceis. Não estou dizendo que não podem estar relacionados, mas fazer essa atribuição e caracterizar esse nexo é mais difícil em relação ao uso de substância do que nos quadros de depressão e ansiedade, que sim, parece que tem uma relação mais óbvia, mais direta, né? Se acontece uma situação como essa, provavelmente eu vou me deprimir. Esse aqui é o slide controverso que eu quis trazer. Eu podia apagar ele, mas me falaram que não dava. Esses dados aqui estão lá na Organização Mundial de Saúde, tá? Tem uma cartilha muito interessante sobre o burnout, e são pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, pesquisas abertas, né, que não tem valor científico no sentido de ser nada publicado assim, mas dizendo que 77% dos profissionais relataram sofrer de burnout no trabalho. Então a queixa é muito frequente. Mas será que é isso? Cabe a pergunta. 76, em outra pesquisa, 76% dos funcionários relataram sofrer burnout no trabalho pelo menos algumas vezes. Então, será que esse burnout não foi apenas a sensação de estar cansado ou esgotado, né? Pode ser. E 88% dos trabalhadores sofrem algum esgotamento, sendo que 60% relatam altos níveis de esgotamento. Isso aqui é uma pesquisa de 2021. Talvez, não vou me exceder aqui, mas sendo pesquisa nos Estados Unidos, a gente
tem acompanhado que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ele está um pouco delicado em relação à restrição de salário. O mercado de trabalho nos Estados Unidos ele anda numa fase estranha, por assim dizer, em que a relação entre ganho, entre vantagem e esforço, né, ganho e esforço, está muito dissociado, o salário mínimo não aumenta em alguns estados, então tem muitas pessoas assim que estão se questionando se vale a pena trabalhar. Tem elementos já mostrando que pessoas jovens não estão buscando emprego, então não estão. O número de pessoas que está fazendo curso superior para ter uma profissão ligada a um curso superior está diminuindo. Então essa relação do americano com o mercado de trabalho ela anda estranha, assim, a gente talvez vá ver algo nesse sentido. Não surpreende dentro dessa ótica que esses números estejam tão altos. De novo, não estamos falando do diagnóstico de burnout, mas sim de alguém que se queixou de estar esgotado, né? Indo já para o final, vamos falar da legislação. Eu falei muito aqui da cultura organizacional, falei né, do que pode ser feito em relação a fatores de proteção, né, quais são os perigos que levam aos fatores de risco. E quando a gente fala de leis como essa aqui, a 14457, que é o programa Emprega Mais Mulheres, tem um capítulo, essa lei é mais extensa, né, mas ela tem um capítulo específico para medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho. Em resumo, para não ficar lendo tudo isso aqui, ela implementa regras de conduta em relação ao assédio sexual e outras formas de violência nas normas internas da empresa. Ou seja, assim, o fato de ter uma lei faz com que aconteça um fenômeno um pouco diferente do que a gente normalmente vê. Não sei a experiência de vocês. Mas quando aparece alguma questão judicializada em que houve um assédio, normalmente a empresa toma providências depois que isso aconteceu. E aí faz um programa muito extenso. Aconteceu aqui no estado algumas vezes, agora temos um programa contra assédio sexual, enfim, e quando a gente vai olhar, e quem sabe que teve isso, e que foi, de novo, como eu coloquei antes, tanto assédio moral quanto sexual, não é bonito para ninguém. Então, a empresa toma uma providência depois que aconteceu. O que a lei está fazendo é uma proposta para que isso ocorra antes, né? Vamos fazer antes, quem sabe? Vamos colocar algumas normas aqui, umas regras de conduta nas normas internas, facilitando o recebimento e acompanhamento de denúncias. Isso também é outro ponto que, na prática, eu tenho visto que é difícil, no sentido de que muitas empresas, quando têm canais de denúncia, o colaborador, o funcionário diz assim, mas eu fico com medo de denunciar, porque eu não sei quem que vai ver isso, eu não sei como que isso vai ser recebido, eu tenho medo de fazer uma denúncia e me queimar depois. Então, a partir do momento que isso fica institucionalizado, ainda mais com força de lei, fica mais fácil. Então, temas referentes à prevenção e combate ao assédio nas atividades da CIPA, ações de capacitação, orientação e sensibilização. Aqui começa a entrar o meu tema final, que eu quero falar um pouco mais para frente ainda hoje. Acredito que não é muito mais para frente não, tá? Tô quase no fim. Mas que eu quero falar um pouco sobre essa questão da sensibilização de empregados, né, empregadores, sobre, em todos os níveis hierárquicos da empresa, sobre esses temas ligados à violência, assédio, igualdade no âmbito do trabalho, né? Essa aqui é outra lei, a 14831, desse ano, 2024, que institui o certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. Ao contrário do Atesta CFM, que eu acho que vai emplacar, essa aqui a gente ainda não sabe se vai, né? Mas porque, enfim, lei, né? Será que as empresas vão aderir a esse certificado, né? De empresa promotora da saúde mental? A lei, como muitas, é interessante, porque ela promove, tem 3 itens principais. O primeiro é a promoção da saúde mental. Então, com implementação de programas de promoção de saúde mental no ambiente de trabalho, acesso a recursos de apoio psicológico e psiquiátrico para os seus trabalhadores, conscientização sobre a importância da saúde mental e da saúde mental da mulher, capacitação de lideranças, treinamentos específicos, combate à discriminação e ao assédio em todas as suas formas e o acompanhamento dessas medidas. Então, assim, eu imagino que a gente possa ver isso um pouco mais para frente, em algumas questões judiciais, no sentido de a empresa também poder se utilizar disso e dizer, olha, nós somos uma empresa que buscou essa certificação, então nós tomamos tais e tais e tais medidas de acordo com a lei para promover a saúde mental do trabalhador. Talvez isso ajude a reduzir a judicialização no futuro. É uma hipótese, talvez sim. De forma geral, o que já dá para antecipar é que a lei, ela, de novo, como muitas, parece muito bonita na teoria, mas se a gente juntar esse elemento com aquele elemento ligado ao custo da saúde mental no mundo, e não duvido que no Brasil não seja muito diferente, a ideia é que vale a pena investir nessas medidas para diminuir o custo que a saúde mental tem sobre o absenteísmo, sobre as licenças, afastamentos, o custo da doença mental para o trabalho nas empresas. Então,
Na medicina, a gente sabe que a prevenção sempre compensa, né? Cada real investido na prevenção tem um retorno de 5 vezes ou mais depois disso. O segundo item é bem-estar dos trabalhadores. Aqui tem uma confusão. Lá no Congresso, o conferencista ele começou brincando assim: hoje em dia tudo é saúde mental, né? Academia é saúde mental, alimentação é saúde mental, é tudo saúde mental. Não deixa de ser, mas cada coisa no seu lugar. Aqui são os fatores individuais. Então, ligados a ambiente de trabalho seguro e saudável, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, atividade física, alimentação, interação saudável, comunicação integrativa, no sentido de não ser aquela comunicação violenta e verticalizada. E o terceiro item, transparência e prestação de contas. Se a gente está falando de uma certificação, é óbvio que essa certificação precisa de uma prestação de contas. Então, não basta a empresa dizer que fez, né? Então, precisa fazer e demonstrar que aquilo foi feito. Divulgando as ações, por exemplo, né? Mantendo um canal para recebimento de sugestões e avaliações, enfim, itens nesse sentido. Essa lei aqui, ao contrário da primeira, ela não é muito longa, não. É uma lei até bem curtinha, tá? Arrematando, então nós estamos falando da prevenção das condições de saúde mental relacionadas ao trabalho. Então, a prevenção de problemas de saúde mental consiste em gerenciar esses riscos psicossociais, é uma palavra que está sendo utilizada, né? Quais são os riscos psicossociais? A gente já viu muitos deles hoje. Então, muitos deles são possíveis de serem gerenciados no local de trabalho, através de intervenções organizacionais. E o objetivo delas é diretamente melhorar ou promover condições de trabalho menos adoecedoras, menos nocivas, através de avaliações desse ambiente de trabalho, para atenuar, modificar ou eliminar os riscos da saúde mental no local de trabalho. Se eu sei quais são os riscos e eu sei como gerenciá-los, eu posso mitigar o efeito danoso que eles podem ter. A proteção da saúde mental no trabalho, então envolve a capacidade, fortalecer a capacidade de reconhecer e agir em relação a essas condições de saúde mental. Com treinamento gerencial, isso é importantíssimo, porque está ligado à cultura organizacional, né? Não adianta de nada fazer bonito para o colaborador se a gerência continua sendo inflexível. Então, começa de cima também, né? É preciso ter uma melhor compreensão de como os estressores afetam a saúde mental e como eles podem ser gerenciados. Treinar também os trabalhadores e essa é uma das frases que também foi muito abordado lá no Congresso, reduzir o estigma das condições psiquiátricas, tá? Isso ainda é muito comum. Habilidades para gerenciar o estresse e reduzir os sintomas da saúde mental. Por fim, nós sabemos que existem ações eficazes para prevenir riscos à saúde mental no trabalho, proteger e promover a saúde mental e apoiar os trabalhadores com problemas de saúde mental. E isso passa pela redução do estigma e pelo acesso a ferramentas de acompanhamento e tratamento para os trabalhadores. Esse estigma, ele ainda é muito presente, tanto nas empresas quanto nos trabalhadores. Ah, mas eu estou com depressão. Ah, vou tomar remédio? Vou tomar remédio que me deixa impotente ou que atrapalha a minha sexualidade? Ah, mas se ficarem sabendo que eu estou tomando remédio... Isso é remédio de louco, remédio psiquiátrico. Será que eu vou tomar isso? Ou então na própria empresa, ah, mas o fulano está fazendo tratamento psiquiátrico. Cuida com ele, remédio de doido. Então ainda tem muito isso. Cada vez menos, espera-se que cada vez menos, mas a gente está agora numa etapa do século XXI em que é preciso olhar para tudo isso que eu falei hoje com esse olhar ligado ao prejuízo às pessoas, quanto de sofrimento existe ainda no ambiente de trabalho e o quanto a relação das pessoas com as empresas pode melhorar nesse aspecto. E sim, o acesso ao tratamento, a sinalização no começo dos quadros, quando a pessoa está lá começando um burnout, ela está sobrecarregada, ela está trabalhando muito, alguém olha, peraí, vamos segurar o fulano um pouquinho, vamos aliviar a carga dele um pouquinho. Ah, mas ele trabalha tão bem. Sim, mas ele precisa do tempo dele. Talvez seja interessante para que essa pessoa continue sendo tão produtiva como ela sempre foi, dela ser protegida, dela ser... Vamos aliviar um pouco, vamos olhar para isso com essa ótica da saúde mental. Todos têm a ganhar. Espero que a minha fala tenha contribuído um pouco. Agradeço mais uma vez. Obrigado. E conquistar o respeito pela pessoa, né? Esse respeito que o trabalhador tem pela sua chefia
é que realmente vai fazer com que ele consiga trabalhar de forma mais organizada, homogênea e satisfeita. Exatamente. Aquele PDI, que é o índice de distanciamento do poder, é uma forma de medir isso, assim, né? De Com colocar, né? certeza. Olha, tá aqui, é assim. E a questão de você ter um plano de cargos e salários e cumprir esse plano de cargos e salários com avaliação, né, correta do trabalhador, o mais próximo da realidade do trabalhador, é uma forma de prestigiá-lo, Uhum. né? E muitas vezes o trabalhador não entende porque ele está lá já há 10 anos, não foi promovido, e o outro que entrou há 6 meses já está promovido. Uhum. Mas olha, gostamos muito da sua apresentação. Muito boa a apresentação mesmo. Eu esperava isso de você. Eu esperava, tenho certeza que você brilhou na hora que você colocou a questão da organização do trabalho, né? Essa questão da organização do trabalho, todo mundo vai dizer, mas eu tenho chefia, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho os meus comandados e eu sou comandado, mas por quem, como e que resultado você está tendo? Então, a questão de você setorizar os Fs, né? Que acontece por setor da empresa, já te dá uma visão muito boa de como está essa organização e se ela está influenciando no adoecimento ou não do trabalhador. É verdade. Obrigado pelas palavras, doutora Caus. E assim, dá para fazer um paralelo muito e uma associação muito forte, olhando também por essa ótica que a senhora trouxe, no sentido de que a empresa que olha para essas estruturas de organização pensando na saúde mental do trabalhador, ela vai ter resultados de eficiência melhores. Ela vai ter pessoas que trabalham melhor e que produzem mais no seu ambiente de trabalho. Então, eu acho que isso está muito ligado, eu bati muito nessa tecla, a essa redução do custo global que os transtornos mentais acabam trazendo para as empresas e para as pessoas. Acho que todos têm a ganhar quando as coisas acontecem dessa forma. Eu tenho um case. Um rapaz me procurou numa consulta no serviço, né? No serviço de medicina do trabalho, porque ele estava se sentindo deprimido, não estava gostando mais nada do que ele estava fazendo e tudo. Eu disse, mas por quê? Ele falou assim, eu não consigo dar conta do que meu cargo demanda. Eu sei o que o meu cargo demanda, mas eu não consigo dar conta. Assim, por que você não consegue? Eu fui promovido recentemente, tinha uns 6 meses que ele tinha sido promovido, e ele estava se angustiando porque ele não dava conta de fazer as tarefas próprias do cargo dele. Aí eu falei assim, você não está... Por que então que você não pede para ir para um outro setor, né? Trocar de setor numa outra função compatível com a sua escolaridade, com o seu curso superior em administração? Ele falou assim, não vejo onde eu posso me inserir aqui, porque eu já estou causando transtorno ao meu setor, né? A folha está atrasando, sabe, não sei o quê. Ele identificava os problemas que ele estava promovendo porque ele não conseguia dar. Você pede demissão. Eu falei para ele, você tem que ter coragem de reestruturar a sua vida profissional, porque deve estar influenciando em casa. Minha esposa já até falou em separação. Eu falei assim, não se separe ainda, se separe do trabalho. Pede demissão que você vai ficar muito bem. Ele voltou lá, me levou um buquê de flores, 6 meses depois, dizendo assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Pedi demissão e já estou em outra empresa e feliz. Então, foi um caso de sucesso de eu falar com ele para ele pedir demissão e ele teve coragem de pedir. Alguém tem mais? Interessante a sua fala, foi maravilhosa, realmente. Aprofundou muito mais o nosso conhecimento, né? E uma coisa que você colocou logo no início foi
promoção da saúde e prevenção de doenças. Quer dizer, uma coisa leva a outra, né? Como você vai fazer a prevenção de doença? Com promoção de saúde. Me marcou bem mesmo a sua fala. Alguém tem algum comentário, alguma fala, alguma pergunta? Queremos agradecer, doutor Anderson. Obrigado, valeu mesmo.